Muito bem, mais um breve comentário, nossa atividade quinzenal. Nossa atividade essa quinzena, continuamos com figuras geométrica não, né? Estamos trabalhando com sólido geométrico. Temos aqui o nosso roteiro e nossa atividade. Iniciamos com prisma, sua definição, que é o prisma, como você pode construir um prisma. E os elementos, você tem aqui a altura, tem a face lateral, tem a base superior, tem a base inferior, tem as arestas da base e as arestas laterais. E tem também a diagonal desse prisma. A seguir temos aqui as classificações, como você pode definir um prisma, vai ser prisma reto ou prisma oblíquo. E também o prisma regular. A seguir colocamos aqui a área da superfície e o volume do prisma. Bom, para você determinar a área, tem que saber quais são as figuras geométricas que são compostas por cada face. Nesse caso aqui desse prisma, nós temos um retângulo, que é essa face frontal. E para você determinar a área da superfície, você vai determinar a quantidade da área que tem na face lateral e 2 vezes a área da base, que você tem no prisma, a base inferior e a base superior. Então, com isso, quando eu somar as áreas laterais mais 2 vezes a área da base, eu tenho a área total da superfície de um prisma. Para determinar o volume, eu multiplico a área da base pela altura. Se eu souber a área da base desse prisma, e também saber a altura, faço a multiplicação e tenho o volume do prisma. A seguir colocamos paralelepípedo, sua definição. Você tem paralelepípedo reto retângulo e tem o reto retângulo e é um cubo. Então aqui temos algumas condições: representação geográfica, como se calcula o volume, como calcula a área da superfície e também a medida da diagonal desse paralelepípedo, tanto o paralelepípedo reto retângulo, também o cubo. Bom, você tem no paralelepípedo reto retângulo o comprimento, a largura e a altura. Para você ter o volume, você multiplica as 3 dimensões, comprimento vezes a largura vezes a altura, e tem o volume. Para determinar a sua área, você vai ter 2 vezes a multiplicação de cada face. Então você tem face a base, que é o comprimento vezes a largura, que é A vezes B. Tem A vezes C, que é a face lateral, uma das faces lateral. E B vezes C, que é a outra face lateral. Se você fizer a multiplicação e adicionar esses produtos e multiplicar por 2, você tem a área do paralelepípedo reto retângulo. Para encontrar a diagonal, você vai encontrar a raiz quadrada dos lados, do somatório dos lados ao quadrado. A mais B mais C, ambos A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Em relação ao cubo, como as dimensões são iguais, então para determinar o volume, você tem essa dimensão ao cubo. No caso aqui eu tenho apenas comprimento. Uma vez que comprimento, largura e altura tem a mesma medida. Para encontrar a área, é só multiplicar 6 vezes a área da base. E eu tenho 6 faces, 6 faces são faces quadradas. Para encontrar a diagonal de um cubo, você vai multiplicar o comprimento da base vezes a raiz quadrada de 3. E aí você tem a diagonal de um cubo. Aqui colocamos um exemplo para você determinar o volume de um cubo de aresta que mede 14 centímetros. Então temos aqui como você vai determinar esse volume. A seguir colocamos exemplo 2, um prisma de base retangular. Temos aqui as dimensões, temos aqui a altura, que mede 15 centímetros, a sua diagonal da base, que mede 36,
do comprimento mede 2x e a largura mede o valor x. Então, colocando aqui o teorema de Pitágoras, você vai ter essa condição, e tendo a raiz quadrada de 432, vai dar aproximadamente um número 21. Para encontrar o volume, você vai multiplicar a base, a área da base, vezes a altura. A área da base você tem 21 vezes 42, e a altura é o número 15. Fazendo a multiplicação, você tem 13.230 centímetros cúbicos. Colocamos aqui um link para você acessar um vídeo para saber mais um pouco. A seguir, temos aqui nossa atividade da primeira semana. E a seguir, colocamos outro subtópico com outro elemento. Agora, trabalhando com cilindro. Colocamos aqui a definição do que é cilindro. Como você pode determinar um cilindro usando dois planos paralelos. E aqui os elementos do cilindro. Você tem o eixo de rotação, tem a base superior e tem a base inferior. Tem um raio da base, tem a altura desse cilindro, tem superfície lateral e tem também a geratriz, que vai gerar esse cilindro. Temos aqui as classificações, você tem cilindro reto, cilindro oblíquo e também cilindro equilátero. Aqui colocamos a seção meridiana, colocamos aqui o lado para você observar qual é essa seção. Então, a seção meridiana é esse retângulo que fica aqui dentro do cilindro. Você tem um eixo de rotação e a seção meridiana. A seguir, colocamos a área da superfície e volume de um cilindro. No caso aqui, cilindro retos. Então, quando você tem um cilindro reto, você tem altura e tem um raio, e tem a base inferior e base superior. Quando você planificar aqui esse cilindro, você vai ter uma figura geométrica, onde você tem aqui um retângulo e tem dois círculos que são as bases inferior e a base superior. Para determinar a sua área da superfície, é semelhante à área que trabalhamos com o prisma. Você vai somar a área lateral mais duas vezes a área da base. Duas vezes a área da base, que eu tenho base inferior e base superior. Para determinar o volume, também é semelhante ao prisma, é a área da base vezes a altura, e você tem o volume desse cilindro. A seguir, colocamos a pirâmide, alguma definição que é pirâmide, como você pode determinar usando um plano. E aqui ao lado colocamos os elementos. Então você tem um vértice, esse ponto onde vai se encontrar todas as arestas. Tem a aresta lateral, tem a face lateral, tem a base, tem a área tem a aresta da base, tem a altura da pirâmide. A seguir colocamos classificações, como você pode classificar uma pirâmide, então depende da figura da base da pirâmide, você determinar uma pirâmide. A seguir colocamos o que é a apótima. Temos aqui na figura aqui abaixo. Então, a apótima é o segmento que está em laranja, é chamado de apótima, que ele vai ser a altura de uma das faces da sua pirâmide. Como a pirâmide tem faces triangulares, então a apótima é a altura desse triângulo que fica na face. A seguir, temos a área da superfície e volume de pirâmides. Para você determinar, você vai ter a seguinte condição: semelhante ao prisma e também ao cilindro, só que você vai somar a área lateral mais a área da base. Como não tem duas bases, então vou apenas adicionar as áreas laterais e somar com a área da base. Para determinar o volume, eu pego a metade do volume do prisma, que é a área da base, ou melhor, metade não, um terço do volume do prisma, que é a área da base vezes a altura. Essa condição aqui é o volume do prisma. Como estamos trabalhando com pirâmide, então pegar um terço da área da base vezes a altura, e temos o volume da pirâmide. A seguir colocamos um exemplo, como calcular o volume de uma pirâmide de base quadrada.
Então, esse lado aqui ele mede 6, cada aresta da base. E temos aqui a altura que mede 9. Você determina a área da base, que é 6 vezes 6, dá 36. E para determinar o volume, é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 36 vezes 9 dividido por 3, tem 108. A seguir, colocamos mais um exemplo 2. Calcular o volume de um cilindro, cuja altura mede 10 cm e o diâmetro da base mede 6,2 cm, utilizando o valor de π, que é 3,14. De forma direta, você tem o volume da base, volume do prisma, ou melhor, o volume do cilindro, no caso, a letra π, que é a área da base, vezes 3,1 ao quadrado, que é o diâmetro, no caso, você dividiu por 2 e tem um raio, que é 3,1. E vezes a altura, que é o número 10. Os cálculos, você tem 96, π vezes 96,1, como π é 3,14, então eu vou ter 3,14 vezes 96,1. E aí eu tenho 301,7 centímetros cúbicos. Aqui tem um link para você acessar um vídeo e ter acesso a mais informações. A seguir, colocamos o exercício relacionado ao cilindro e também à pirâmide. Aqui temos nossos horários de atendimento. Também as lives aqui pelo Meet, para que vocês possam entrar em contato com os professores. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!